Bom, legal. Vamos ver aqui mais algumas aplicações da lei de Hess. Então vamos supor que eu queira calcular o ΔH para essa reação aqui. 2 de carbono mais gás hidrogênio dando C2H2. E são dadas as seguintes equações. C2H2 mais 5 meios de O2, formando 2 de CO2 e água, ΔH menos 1.300 kJ. C mais O2 dando CO2 gasoso, ΔH menos 400 kJ. E H2 gasoso mais meio de O2 gasoso, formando água líquida, ΔH menos 300 kJ. Então lembrando, a ideia da lei de Hess é que a gente manipule essas equações dadas algebricamente para obter a equação desejada. Então vamos ver. Primeiro, olhando a primeira equação, eu tenho C2H2 nos reagentes. E eu preciso dele nos produtos. Então eu venho aqui e eu tenho que inverter a primeira equação. Então essa primeira equação vai ser invertida. Certo, se a gente inverter a equação, o ΔH vai para mais 1.300. A gente troca o sinal do ΔH. Legal? Na segunda equação aqui, a gente tem o carbono no estado sólido, que na equação desejada estão nos reagentes. Só que aqui ele aparece uma única vez e a gente tem que multiplicar por 2. Então, essa segunda equação ela tem que ser dobrada. A gente vai dobrar a segunda equação e aí dobraria também o valor do ΔH. O que eu faço com a equação, eu faço com o ΔH. E a gente tem também o gás hidrogênio, que ele já aparece nos reagentes, está certo aqui? Aqui uma única vez, aqui uma única vez. Então essa equação aqui tem que ser mantida. Então certo, então a gente vai inverter a primeira equação, dobrar a segunda e manter a terceira. Então como que ficaria esse processo? Tá aqui, ó. A gente inverteu a primeira equação, troquei o sinal do ΔH, a gente dobrou a segunda equação, dobrei o valor do ΔH e a gente manteve a terceira equação. Se a gente manipulou corretamente, a soma dessas equações tem que dar a equação desejada. Então vamos ver o que a gente pode cortar aqui, ó. 2CO2 eu corto com 2CO2. Legal? A água líquida eu corto com a água líquida. E aqui do lado esquerdo eu tenho 2 mais meio. Aqui eu teria... Quanto que eu teria de oxigênio? 2,5, certo? Que 5 sobre 2 também seria 2,5. Então corta esse cara com esses daqui. Então quem que sobrou? Bom, parece que sobrou a equação desejada. Do lado esquerdo aqui, a gente tem 2C sólido mais H2 gasoso, dando C2H2 gasoso. Se a gente somou as reações, soma os ΔHs. Então a soma do ΔH seria mais 1.300 menos 800 menos 300. Então esse ΔH corresponde a um valor de mais 200 kJ, certo? Porque menos 800 com menos 300 daria menos 1.100 kJ, com mais 1.300 kJ daria menos 1.100 mais 1.300, então o ΔH daria mais 200 kJ. Então esse seria o ΔH da reação como foi apresentada, no balanceamento apresentado, mais 200 kJ. Tudo bem? Então a gente soma as equações obtidas e soma os ΔHs pela lei de Hess. Vamos ver mais alguns casos? Dá uma olhada nesse caso aqui para a gente treinar. Eu quero a seguinte equação que está destacada em amarelo. 2C graf mais 3H2, meio de O2, dando o etanol C2H6O. Essa aqui pode representar a fórmula molecular do etanol. Certo? Então, eu quero a equação de formação do etanol. Ou seja, a equação química correspondente à formação de 1 mol da substância composta a partir da substância simples, né? E aqui são as equações dadas. C graf mais O2 dando CO2, menos 400 kJ.
H2 mais meio de O2, formando H2O, menos 70 kJ. C2H6O mais 3O2, dando CO2 mais 3 águas, menos 1000 kJ. Aqui, faltou a unidade. Então vamos lá, vamos ver. Na equação desejada, o grafite está aqui no reagente, e na primeira equação ele também está no reagente. Só que aqui ele aparece vezes 2, então a gente tem que dobrar a primeira equação. Dobrando a primeira equação, o ΔH também seria dobrado. O hidrogênio aqui também está no reagente vezes 3. E aqui na segunda equação ele aparece uma única vez. Então a gente tem que triplicar essa equação. E aí o ΔH também seria triplicado. Certo? Pelo oxigênio a gente não costuma se orientar pelo oxigênio, porque ele aparece em mais de uma reação. Então deixa que ele se ajusta sozinho. O C2H6O eu quero nos produtos e aqui ele aparece nos reagentes. Então essa equação aqui a gente vai ter que inverter. Invertendo essa equação, eu vou trocar o sinal do ΔH, ele vai ficar positivo. Então vamos ver como é que ficaria? Olha lá. Primeira equação eu multipliquei por 2 e multipliquei o ΔH por 2, fica menos 800. Segunda equação eu multipliquei por 3, multipliquei o ΔH por 3, fica menos 210. E a última equação eu inverti e troquei o sinal do ΔH para mais 1000 kJ. Agora, se a gente somar essas equações, significa que a gente acertou se obter a equação desejada. Então vamos ver. 2CO2 eu simplifico com 2CO2. Aqui, 2 mais 1,5 do oxigênio. Quanto que a gente teria? 3,5. Cortando com 3, sobra meio aqui ainda. Então aqui vai sobrar meio do oxigênio, porque eu só consigo cortar 3. E 3 aqui, 3H2O, eu consigo cortar com 3H2O. Então, quem sobrou aqui na equação? 2C-graf mais 3H2 mais meio de O2, que sobrou, dando C2H6O. Que era a equação desejada, a equação de formação do etanol, C2H6O. Somei as reações, vou somar os ΔHs. Então, como que ficaria? Menos 800 kJ, menos 210, daria menos 1010 kJ, com mais 1000 kJ. Então, menos 1010, com mais 1000. Esse ΔH aqui daria menos 10 kJ para essa reação. Então, o ΔH dessa reação, menos 10 kJ. Lembrando que esses valores do ΔH fornecidos são valores fictícios, né? Só para a gente manipular os resultados e mostrar como que faz o procedimento. Não são valores que correspondem à literatura científica. Tudo bem? Então tá bom. Então, tem mais uma tarefinha para você fazer. Até a próxima, hein?